Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês. Eu estou trabalhando o assunto do decreto 58052, que é o decreto que regulamenta a Lei de Acesso à Informação, uma lei federal de 12.527. Bacana? A estratégia que eu utilizei para gravar essa aula é gravar ela em partes dividida em capítulos, né? Como o decreto tem 6 capítulos, que a lei também tem 6 capítulos, agora chegou a hora de nós trabalharmos o capítulo 4º, né? Sem dúvida nenhuma, este é o maior capítulo desse decreto. Esse aqui é um capítulo que costuma ser muito cobrado na prova, tá certo? Por quê? Porque olha só, primeira coisa, vem comigo, cara, você tem que começar a estudar, tá? Com formação de juízo de valor, formando opiniões, entendendo, interpretando os fatos. Isso gera um diferencial competitivo. Você está estudando o quê? Você está estudando a Lei de Acesso à Informação. Qual que é o objetivo dessa lei? É garantir que o povo brasileiro consiga a efetividade do princípio constitucional do acesso a informações públicas, né? É isso. Então é o seguinte, a lei tenta, tá, garantir o preceito constitucional do acesso à informação pública. Tanto é que a regra geral, você já sabe, regra geral qual que é? A regra geral é de acesso imediato às informações públicas, não é isso? Então isso aí nós já trabalhamos isso. Só que nós temos apenas, atenção, 2 blocos de informações, que essas informações elas vão se sujeitar ao que? A restrição. E, professor, se ela vai se sujeitar à restrição, significa dizer que o legislador vai ter que regulamentar, vai ter que detalhar como que essa restrição vai acontecer. Por isso que eu afirmo, sem medo de ser feliz, que no âmbito federal da Lei 12.527, de todos os concursos municipais, estaduais e federais que cobram a Lei 12.527, o assunto campeão é exatamente o assunto número 4, o capítulo 4, que é das restrições de acesso a documentos, dados e informações. Então, esse aqui é o capítulo que é mais cobrado, né? Tá certo? Vamos lá. Então, esse aqui é um capítulo importante. Tá? Então, se no seu edital tem lá a Lei 12.527, as regras aqui estão muito próximas da lei federal, né? Então o decreto aproximou muito aí, né? Tá certo? Então vamos lá, vamos detalhar. Então esse capítulo 4 das restrições, aí você já sabe o seguinte, né? Já é para saber na altura do campeonato, né? Que é o seguinte, nós temos 2 tipos de restrições, né? Tá? Informações sigilosas, e nós temos informações pessoais. Aí. Tá? Informações pessoais está aqui, Vamos trabalhar na seção 3. Tá? Agora, a seção 1 e a seção 2 vai trabalhar com as informações basicamente sigilosas. Está aqui para vocês, né? Está aqui, Então, das disposições gerais, né? Da classificação, né? Classificação. Professor, classificação, nós temos 3 tipos de informações sigilosas, reservada, que é mais fraquinha, secreta e ultra secreta, né? Reclassificação. Ela foi classificada como ultra secreta, passou por uma revisão. Tá? Passou por uma revisão, e essa revisão ela é bem mais detalhada na 12.527, na lei federal. Passou por aquela revisão. E aí? E na revisão, ela foi reclassificada por reservada. Está lá. Né? Desclassificação da informação. A informação não há necessidade mais de se submeter à restrição temporária de divulgação. Ela vai ser desclassificada de documentos e dados e informações sigilosas. Né? Então está aqui, da proteção de documentos, dados e informações pessoais. Eu não consigo enxergar um aluno competitivo em concurso, se ele chegar na prova e não saber o que é uma informação pessoal, a gente já vai falar sobre isso. Né? E aí vem aqui essa seção 4 aqui, que é a maior parte desta aula,
que é da proteção e do controle de documentos, dados e informações. O que trata essa informação quarta aqui? Essa informação trata, né, dos procedimentos da Administração Pública Estadual de São Paulo para lidar com essa informação sigilosa, né? Então, aqui ele vai trazer muitos conceitos inéditos, muitos conceitos que não estão contidos lá na lei federal, né? Então, olha aí. Agora, para cobrar um assunto desse aqui, do capítulo, seção 4 aqui, aí eu acho que é mais para concursos aí, bem específicos, do arquivo público, concursos para o cargo de bibliotecário, por exemplo, para o cargo de arquivologista, de arquivologia desses órgãos, porque é bem específicos. Então, o professor vai dar uma passada geral aqui para você ter uma ideia, né? E pode ficar tranquilo, cara, que essa aula aqui, como disse para vocês, isso aqui não é uma aula do decreto 58.052, é um mini curso. Tá? Se você assistir a aula minha 12.527 e você assistir depois esse decreto aqui, cara, você está super preparado para qualquer questão de concurso em qualquer instância, pode ter certeza. Vem comigo, vamos estudar. Vamos lá. Então, capítulo 4 das restrições de acesso, documentos, dados e informações, primeira seção, disposições gerais. Lembrando que nós temos 4 disposições desse capítulo. Primeiro, artigo 27. 27. São consideradas passíveis de restrição de acesso no âmbito da administração pública estadual 2 categorias de documentos, dados e informações. 2 categorias. 2 categorias. Você já sabe quais são essas categorias. Primeira categoria são aquelas informações classificadas como sigilosa. E a segunda são as informações pessoais. Pronto. Básico. Já trabalhei isso em todas as aulas anteriores. Então, chegando agora, agora ele vai detalhar isso. Vamos lá. 2 categorias. Então, primeiro, quais são as informações que são sujeitas à restrição? 2 categorias. Informações, primeiro, sigilosas. Ela vai ter que ser classificada como sigilosa, não é isso? Ela não nasce sigilosa, ela nasce uma informação normal. Aí alguém competente vai ter que... Opa, essa aqui é uma informação sigilosa, ele vai classificar. E outra, informações pessoais, né? Informações sigilosas, né? Sigilos, né? Aqueles submetidos temporariamente, não é eterno, tá? Temporariamente, à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado. Então está aqui. Professor, qual que é o motivo, qual que é o argumento utilizado para que uma informação seja escondida, tenha restrição de acesso? Que ela seja classificada, porque essa informação ela é imprescindível para a segurança da sociedade e do Estado. Esse é o apelo principal. Professor, e a informação pessoal? Pessoal da pessoa, aí. Diz respeito aqui, à intimidade da pessoa, à vida privada, à honra, à imagem das pessoas, bem como liberdades e garantias individuais. Vamos lá. Aqueles relacionados a pessoa natural, identificada ou identificável, relativos à intimidade, vida privada, honra, imagem das pessoas, bem como as liberdades e garantias individuais. Ou seja, nós temos aqui 5 hipóteses de informações pessoais, tá certo? 5 hipóteses de informações pessoais que serão aí consideradas aí de restrição, tá? Professor, e o prazo? Aí nós vamos ver, 100 anos, né? A gente vai ver um capítulo, uma seção à parte sobre isso, tá? Então você tem que saber essas 5. De novo, quais são as 5? Intimidade, vida privada, honra, imagem das pessoas, bem como liberdades e garantias individuais. Pronto. Vamos lá, estamos trabalhando, né? Então você já sabe que são 2 tipos de informações que podem ser sujeitas à restrição de acesso temporário. A informação pessoal também, ela se enquadra aí, tá? Na temporalidade. A gente vai mostrar para você no capítulo à parte. Parágrafo único, vem comigo. Cabe aos órgãos e às entidades da administração pública estadual, por meio de suas respectivas comissões de avaliação de documentos e acesso, CADA, a gente sabe que existe o CADA aí, né? A gente estudou isso lá na segunda aula, né? A qual se refere os artigos 11 e 12, que vem regulamentar o CADA,
Decreto promover estudos necessários à elaboração da tabela e à identificação de documentos, dados, informações sigilosas e pessoais, visando assegurar a sua proteção. Bacana. Artigo 28. Não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos humanos. Tutela judicial ou administrativa. Você vai escrever aqui, ó, importante. Professor, eu quero um exemplo prático, fácil para entender esse cara aí. Vou passar para vocês. Aqui você aprende, cara. Aqui não tem lero-lero, né? Aqui é o papo reto. Você está sendo processado na justiça. Tutela judicial. Você está naquela fase de constituir prova da sua inocência. E tem uma informação que ela está classificada como reservada e você sabe que aquela informação ali, ela vai ser utilizada aí, ela é importante para o julgamento, para o convencimento do juiz daquela situação. Neste caso, essa informação que é classificada como sigilosa, sigilo reservado, essa informação ela tem recesso de restrição de acesso, mas o artigo 28 diz que você pode solicitar o acesso dela. Ó. Não poderá ser negado o acesso. Pronto, está aí, já garantiu seu direito à informação necessária, à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais. Cai muito, viu? Isso aqui cai muito, hein? Cai muito, deixa eu falar uma coisa para vocês sobre esse negócio de cai muito, né? São dois assuntos muito próximos, muito semelhantes, que é a Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação, que é a lei maior, que inclusive obriga todos os poderes, né, a realização de um decreto desse e um decreto específico, que é esse, no caso, que estamos estudando, o decreto 58.052 do Estado de São Paulo, né? Então, o que acontece? Cai muito, né? Rapaz, onde tem lá 12.527, cara, pode cair isso aqui, muitas questões querem cobrar isso, e o cara lê esse cara aqui e não consegue entender o que significa, qual que é o efeito prático disso. Parágrafo único. Os documentos, dados e informações que versem sobre condutas que impliquem violação de direitos humanos praticadas por agentes públicos ou a mando das autoridades públicas não poderão ser objeto de restrição de acesso. Então tá aí, né, gente? Então tem qualquer documento, qualquer informação que violem direitos humanos, né? Que viola os direitos humanos, essa violação não pode ser classificada como informação sigilosa, não poderão ser objeto de restrição de acesso, né? Muito importante esse assunto aqui também, né? Artiguinho 29. O disposto neste decreto não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e segredo de justiça, e nem as hipóteses de segredo industrial, decorrente de exploração direta de atividade econômica pelo Estado ou por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder público. Então, vamos lá. Professor, é aquele segredo de justiça, tá, que rola lá na justiça. Aí, ó, não, tá? Então, essas hipóteses de segredo de justiça não está nessa lei, está numa legislação específica. As hipóteses de segredo industrial também não está nessa lei, é outra lei que trata sobre isso. Então, essas hipóteses aqui, ali está garantindo essas especificidades a serem tratadas por leis específicas, né? Terminamos a seção 1, que são disposições gerais, e agora a gente vai para a seção 2, que, na minha opinião, é a seção mais importante desta aula, porque é aqui que nós vamos falar dos documentos reservados, sigilosos, os seus prazos, ultrasecretos. Quando fala de Lei 12.527, em todos os concursos, todas as bancas, é o assunto preferido pelo examinador, tá certo? Por quê? Porque esse aqui é um assunto novo, o cara não estuda isso, né? Ele não estuda isso no seu estudo regular, né? Vem comigo. Então, vamos lá. Classificação, reclassificação, desclassificação, documentos, dados, informações sigilosas. Nesta sessão, nós não vamos falar nada sobre informações pessoais. Informações pessoais, o legislador reservou a próxima sessão, que será a sessão 3, de informações aí pessoais. Aqui só aquelas informações imprescindíveis para a segurança do Estado e da sociedade que vão se sujeitar à restrição temporária de acesso. São considerados imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado e, portanto, passíveis de classificação de sigilo os documentos, dados e informações cuja divulgação, acesso
irrestrito possam. Então, vamos lá. Informação que podem ser objeto de restrição, imprescindíveis para a sociedade e para o Estado. Papo reto. Não ficou vago? Ficou vago. Agora, o legislador ele vai detalhar o que pode ser classificado como imprescindível da segurança do Estado e da sociedade. Incisinho primeiro, essa informação, pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou integridade do território nacional, aí o motivo para o cara classificar como ultra secreto, né? Prejudicar ou pôr em risco a condução de negociação ou as relações internacionais do país ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros estados e organismos internacionais. 3. Pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população. 4. Oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do país. 5. Prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças Armadas. 6. Prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional. E 7. Pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares, né? 8. Comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento, relacionados com as prevenções ou repressão de infrações, né? Aí, por que eu marquei aqui? Se o seu concurso aí é da área da polícia, tá? É policial, tanto civil quanto militar, também no sistema penitenciário. Se o seu concurso aí for, né, que você não estuda só por esse concurso que você vai fazer agora, você estuda por vários concursos, né? For daí da área de fiscalização, da área de inteligência, esse aqui é um dos principais motivos que as suas operações elas sejam mantidas em segredo. Então está aqui para vocês aqui, bacana, né? Ou seja, esses 8 motivos são aqueles motivos que a autoridade competente pode argumentar e utilizar para aplicar a restrição de acesso à informação. Lembrando que o preceito geral da Constituição é acesso a público tudo e imediato, né? Entenderam? Vem comigo. Agora, importantíssimo artigo 31. Os documentos, dados e informações sigilosas em poder de órgãos e entidades da administração pública estadual, observado o seu teor em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade e do Estado, poderão ser classificados nos seguintes graus. Então, aqui é o seguinte, a informação já se enquadrou no artiguinho anterior, agora ela vai ter que ser classificada. Nós temos 3 tipos de classificação. Primeira, a mais levezinha, a classificação reservada, que é até 5 anos, ela tem restrição de acesso temporária, porque ela tem que se tornar pública, não é eterno esse segredo. A secreta, a informação secreta, a restrição são de 15 anos, e a informação de ultrasecreto são de 25 anos. E aí, professor? E aí, o professor Luiz não é professor de arquivologia de agora, eu já sou professor de arquivologia já faz algum tempo, né? Algum tempo que eu já fui professor de arquivologia. E o que eu quero falar para vocês? Eu quero falar para vocês o seguinte, tá? O que eu quero falar para vocês é o seguinte, eu sou professor de arquivologia há algum tempo. Antes, lá na Lei 12.527, eu falei para vocês, a Lei 12.527, ela revogou os artigos 22, 23 e 24 da Lei 8.159, que era a lei da arquivologia, tá certo? Nessa lei que definia os graus. Então, concursos de... Antes da Lei 12.527, nós tínhamos 4 graus. Tá? Nós tínhamos reservado, ostensivo, secreto e ultrasecreto. Então, isso aqui é relativamente novo, a partir de 2011. Né? Então, antes de 2011, nós tínhamos quantos? 4. Anota aí, antes, coloca antes. Reservado, ostensivo, secreto e ultrasecreto. Professor, por que você fala isso? Tá, porque eu já vi várias questões de concurso depois da adoção da Lei 12.527, falar no tal do ostensivo que não existe mais, mas existia. Tá? E aqui você tem que saber, cara, como eu falei, eu não quero te preparar
somente fazer uma leitura. Não, eu quero explicar para você, quero te dar dicas importantes, né? Vamos comigo aqui. Vamos lá. Quantos graus? 3. Fala comigo. Isso. Reservado, sigilo e ultrasecreto. Os prazos máximos. Parou. De restrição, tá? De acesso aos documentos, dados e informações conforme a classificação prevista no caput, e incisos deste artigo vigoram a partir da data da sua produção e não o seguinte, ok, ó, prazo máximo, então tudo tem um prazo. Professor, a partir de quando que começa? A partir da sua produção. Ok? Então, ó, hoje foi produzida a informação, tá? Hoje foi produzida a informação, tá aqui, tá? Ela foi classificada aqui, ó, classificada, ó, como reservada, por exemplo, ó, 30 dias depois. Mas o prazo aqui, tá? Ó, pois aqui, ó, 1 ano, tá? Foi classificada como reservada por um período de 1 ano, por exemplo, ó. Ela passa a contar a partir daqui ou da produção? Aqui, da produção. Tá, onde o documento foi gerado. Então, ele passa a contar daqui, aqui. 1 ano, ok? Isso é importante, tá? 1 ano, tá? Ok? Então, a partir do quê? Da produção. Prazos máximos. Quais são os prazos máximos? Você já sabe, reservado até 5 anos, secreto até 15 anos e ultrasecreto até 25 anos. Então, a informação secreta, ultrasecreta é aquela de maior imprescindibilidade, uma informação mais importante, né? Parágrafo 2º. Campeão de concurso também, cai muito aqui. Olha só o que o legislador fez. Isso aqui segue a linha hierárquica do legislador federal. Na legislação federal também tem isso. Os documentos, dados e informações que puderem colocar em risco a segurança do do governador e vice-governador do Estado e seus respectivos cônjuges e filhos, né, serão classificados como reservados. Reservados. E ficarão sob sigilo até o término do mandato em exercício ou do último mandato em caso de reeleição. Então, primeira coisa, as informações produzidas, né, do governador e vice-governador, tá certo, que podem colocar em risco a segurança, elas são classificadas como reservadas. Professor, qual que é o prazo aqui, professor, das reservadas? Ó, 5 anos. Tá? O que é importante aqui? Importante aqui, para a doutrina, tá, para o nosso estudo aqui, interpretação seguinte: o único caso que na legislação, tanto estadual quanto federal, que você pode pegar uma informação reservada e ser mais de 5 anos, é nesse caso aqui. Então, aqui, ó, tá? Gov, né? 4 anos, não é isso? Ó, ele foi reeleito mais 4 anos. Tá aqui. Ok? No primeiro dia, ele produziu uma informação. Então, ela vai ficar até aqui, ó, 5 anos, não é isso? Não é isso? Ó, 5 anos. Né? Aqui, ela deveria ser o quê? Desclassificada, essa informação tem que ser tornada pública. Mas o legislador, sabiamente, falou, ela vai sofrer proteção, ela vai ser até, né, ó, 8 anos. Bacana? Então, ela vai ter essa proteção aí. É o único caso de mitigação aí do prazo no cante reservado. Professor, e na União? Na União, é o mesmo dispositivo, mesmo conceito, só troca o cara, porque na União, no governo federal, não tem governador nem vice-governador. Qual que é o nome que ocupa aqui? O nome que ocupa aqui é de, né? É de quê? De presidente e vice-presidente da República, né? Mesma coisa, seus respectivos filhos e cônjuges, né? Estou reforçando, isso aqui eu já expliquei na Lei 12.527. Parágrafo 2º, vem comigo. Alternativamente aos prazos previstos no parágrafo 1º, qual que é o prazo? 5, 15 e 25 deste artigo, poderá ser estabelecida como término final de restrição de acesso à ocorrência de determinado evento, desde que este ocorra antes do transcorrido do prazo máximo de classificação. Pronto, então está aí. Ou seja, o Brasil aí está participando aí de uma negociação mundial internacional,
sobre armamento nuclear. Informação mais do que ultra secreta, né? E aí o seguinte, está fazendo esse tratado, não sei o que, vários países, né? Então, e está sendo tudo sob sigilo, boca de siri, a informação não pode vazar, né? Aí todos os documentos produzidos que são produzidas para chegar à decisão para a celebração desse tratado internacional, elas foram classificadas como ultra secretas, tá? E aí, professor? Aí é o seguinte, ele colocou, a partir do momento que assinou esse tratado, ele vai se tornar público. Vamos supor o seguinte, que essas tratativas demoraram 3 anos, ele realizou. Então, nos 3 anos, você coloca na celebração do tratado. Pronto, aí você coloca fim ao prazo, né? Então, são duas coisas, ou aqueles prazos pré-estabelecidos, ou na data do evento que ele venha ser motivado para a produção daquela informação. Parágrafo 4º, vem comigo. Transcorrido o prazo de classificação ou consumado o evento que define o seu termo final, o documento dado ou informação tornar-se-á automaticamente de acesso público, né? Ou seja, o legislador aí fez questão de ser um gatilho automático, né? Então, a partir do momento, olha, que o tempo previsto para restringir o acesso daquela informação passou, pronto, ela vai ser de quê? De acesso público, atenção, questão de concurso, automaticamente. Marque essa palavrinha-chave aqui desse parágrafo. Parágrafo 5º. Para a classificação do documento, dado ou informação em determinado grau de sigilo, deverá ser observado o interesse público da informação e utilizado a critério menos restritivo possível considerado. Então, menos restritivo. Qual que é o critério mais restritivo? Ultra secreto. Então, tem que ser o menos. Primeiro reservado, depois secreto, depois ultra secreto, né? Você tem que considerar 2 itens importantes. Primeiro, a gravidade do risco ou dano à segurança, à sociedade do Estado, tá certo? E o 2, prazo máximo de restrição de acesso ou evento que defina o seu termo final. Nada de novo. Artiguinho 32, vem comigo aqui. A classificação de sigilo de documentos, dados e informações no âmbito da administração federal pública deverá ser realizada mediante, ou seja, aqui está falando como que ela vai ser classificada. Toda informação, ela nasce pública. Para ela sofrer restrição, no caso aqui de informações sigilosas, ela tem que passar pelo fenômeno, pelo processo da classificação. Tá? E aqui fala, mediante o quê? Inclusive, o inciso 1º foi revogado aí por decreto de 2016. 2, vamos lá. Análise do caso concreto pela autoridade responsável ou agente público competente e formalização da decisão de classificação, reclassificação ou desclassificação de sigilo, bem como de restrição de acesso a informações pessoal, que conterá no mínimo os seguintes elementos. Ou seja, autoridade para classificar, ele vai ter que seguir esse roteiro. Assunto sobre o qual versa a informação. B, fundamento da classificação, reclassificação, desclassificação do sigilo, observados os critérios estabelecidos no artigo 31, tal 5, 15 e 25, bem como a restrição de acesso à informação pessoal. Indicação do prazo de sigilo, contado em anos, meses ou dias, ou evento que defina o seu término final, conforme limites previstos no artigo 31, 5, 15 e 25 deste decreto, bem como a indicação do prazo mínimo de restrição de acesso às informações pessoal. Tá? D, identificação da autoridade que a classificou e reclassificou ou desclassificou. Gente, classificou aquela, colocou lá a chancela, ultra secreto. Reclassificou, baixou do ultra secreto para reservado. E desclassificou, que tirou essa proteção de sigilo, né? Parágrafo único. O prazo de restrição de acesso contar-se-á da data da produção do documento dado a informação. Lá já expliquei isso, lá ele repetiu. Então, passa a contar quando? A partir da sua produção. Produção. Artigo 33.
A classificação de sigilo de documentos, dados, informações. Ó. Gente, não é só documentos, ó, dados e informações, que podem, ó, documentos, dados e informações. No âmbito da administração pública estadual, direta ou indireta, a que se refere o inciso 2 do artigo 32 deste decreto é de competência das seguintes autoridades. Vamos lá. Professor, quem que são as autoridades competentes no Estado de São Paulo para classificar como reservado o secreto e ultrasecreto? Primeiro, GOV. Segundo, vice-GOV. Terceiro, ó, os seus auxiliares diretos. Quem são os auxiliares diretos? Secretários de Estado. Né? E Procurador-Geral do Estado. Então, esses caras aqui, tá? Tem que saber. E aí, prof? Cara, tem que saber, são 4 sujeitos. GOV, vice-GOV, secretário e procurador-geral do Estado, ok? Esses 4 sujeitos estão legitimados pela lei, tá? Em classificar os documentos de acordo com as regras que eu passei para vocês, por aqueles motivos que são considerados imprescindíveis para a segurança do Estado e da sociedade, como informações de reservado, ultrasecreto, secreto e ultrasecreto. Todos eles podem, tá? Só que tem aí um procedimento aí para o item 3, tá? Que a gente vai ler já já. Para o primeiro, é vedada a delegação da competência estabelecida nesse artigo. Olha aí, ó, o cara podia pegar uma questão aí e misturar com o direito administrativo, né? O que é delegação? Ele vai delegar aquela competência. Então, esses caras aqui são o quê? São competentes para fazer a classificação de restrição de acesso de sigilo, tá? Ah, o secretário quer estar delegando aí para o seu secretário adjunto, né? O 02 da secretaria. Não pode delegar. Não é passivo de delegação, cara. Marca aqui, ó, vedada a delegação, tá? Informação importante essa, né? Vamos lá. Gente, o item 3, que é o secretário de Estado e procurador, eles podem classificar qualquer grau, reservado, secreto, mas o parágrafo 2º dá aí um checkmate nele, vem comigo. A decisão da autoridade prevista no inciso 3, secretário e procurador-geral do Estado, deste artigo que classificar os documentos, né, dados e informações nos graus de sigilo reservado, secreto ou ultrasecreto, deverá ser ratificada pela Comissão Estadual de Acesso à Informação. Tá, então, tem que passar lá pela Comissão Estadual de Informação os atos de classificação de secretário de Estado e procurador-geral. GOV e o vice-GOV não passa por isso, né? Por quê? Porque eles são a representatividade do Estado, eles são chefe de governo do Estado, eles são chefe de governo, tá? E chefe de Estado, tá certo? Chefe de Estado, ele representa, então não precisa. Esses caras aqui precisam passar pela comissão. Fechou? 10, né? Pronto. Terminamos aí, tá? O assunto do sigilo, tá? Bem detalhado, com certeza. Vocês aí, vocês vão ficar competitivos, né? Eu confesso para vocês que eu peguei todas as questões de prova aí do decreto 58052 que eu achei, que eu encontrei, eu mandei aí para vocês nessa prova aí, tudo bem? Eu mandei aqui nessa prova não, nessa aula, tá? E no concurso vai ocorrendo, eu vou gravando, fazendo as gravações da lei, tá? Vem comigo aqui. Agora é o seguinte, vamos para o terceiro. Nós vamos falar o quê? Nós vamos falar o quê? Daquelas informações que são sujeitas à restrição. Agora nós vamos falar o seguinte, informações pessoais, tá? Pessoa identificada ou identificável, pessoa física, pessoa natural, tá? Aqui não é empresa, tá? O tratamento de documentos, dados e informações pessoais, ó. Então, informação pessoal é um documento, é um dado e uma informação, tá? Mesma coisa da outra lá. Deve ser feito de forma transparência e com respeito à intimidade, vida privada, honra, imagem das pessoas, bem como as liberdades e garantias individuais, tá? Então, essas aqui, esses serão o bloco de informações que serão aí, que serão restritas. Olha só, os documentos, dados e informações pessoais aqui se referem relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem, tá? Essas informações que serão passíveis de restrição. Professor, pela eternidade? Não.
terão seu acesso restrito independentemente de classificação do sigilo pelo prazo máximo de 100 anos. 100 anos. A contar da sua data de produção, sempre é para a data da produção. Agentes públicos legalmente autorizados é as pessoas a elas que se referirem. Então tá aí para vocês, tá certo? Então já caiu em concurso, 100 anos, é um prazo longo, mas tem que ser, né, cara? Já pensou? Intimidade, cara. Parece uma foto lá no microtério, ML, não sei, lá, entendeu? Da intimidade das pessoas. Cara, pô, peraí, né? Aí fere a honra, fere a imagem, não sei o quê. Então, ó, 100 anos. Hein? Toma cuidado com isso, hein, cara? Toda vez que passar algum tipo de informação para você disso aqui, você tem que, ó, abrir o olho, hein? 2. Podendo ter autorizada sua divulgação, ó. Então, ó, proteção independente de classificação, 100 anos. Informações que é intimidade, vida privada, honra e imagem. Só que o item 2, ele fala o seguinte, se o cara autorizar, pode. Poderão ser autorizadas a sua divulgação ou acesso por terceiros, diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem. Então, tá aí. Tá? Então, pode ser autorizada e mitigada, né? Amenizada essa proteção. Parágrafo 3º. Né? Parágrafo 3º é o seguinte, informação pessoal, né? Vida privada, imagem, honra, né? Tá certo? Intimidade, ela é protegida, 100 anos, regra geral. Mas no parágrafo 3º ele fala assim, se o cara estiver morrendo, está precisando disso para a saúde dele, aí o legislador tirou essa proteção. O consentimento referido no item 2, parágrafo 1º deste artigo, não será exigido quando as informações forem necessárias para a saúde dele, para a vida dele, para a sobrevivência dele. Opa, passei 2 vezes, voltando aqui, olha só. 1. A previsão de diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz e para utilização única e exclusivamente para o tratamento médico. Então, o legislador retirou isso. A realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral, previstos em lei, sendo vedada a identificação da pessoa a que as informações se referirem, ao cumprimento de ordem judicial, claro, defesa de direitos humanos e proteção do interesse público em geral preponderante. Então, olha só, essa proteção, tá? Essa proteção à informação pessoal, ela pode ser quebrada, tá? Nesses 5 itens. E aí, prof, indicação para vocês, aí, conselho de quem quer o seu bem, você tem que saber esse sujeito, cara, pode ter certeza disso. Parágrafo 4º, né, estamos acabando aqui o último slide de informação pessoal, né? A restrição de acesso a documentos, dados, informações relativas à vida privada, honra e imagem da pessoa não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar o processo de apuração de irregularidades em que o titular das informações estiver envolvido, bem como em ações voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior relevância. 2 coisas importantes aqui. O cara está recebendo um PAD desse tamanho. Ele quer se safar. Aí ele fala, não, essa informação aqui não pode, porque essa informação ela é protegida. Ela tem proteção de 100 anos, é uma informação pessoal sobre a minha intimidade, sobre a minha honra. Não pode. Está aqui, né? Não pode. Então, ela não poderá ser invocada. E outra coisa, se essa informação, aquela pessoa, mas ela é um fato histórico relevante para o nosso país, para o estado de São Paulo, isso pode. Aí ela não pode ser invocada, ok? E, finalmente, qualquer informação pessoal, ela tem que ser fornecida pessoalmente à pessoa interessada. Os documentos, dados e informações identificados como pessoais somente poderão ser fornecidos pessoalmente com identificação do interessado. Aí, experiência administrativa do prof. Eu já vi muito cara sofrer por sindicância aí, certo? Sindicância, porque ele repassou a informação pessoal para terceiros. Não pode, ela é pessoalmente. Bacana? Fechamos aqui a primeira sessão, a segunda sessão e a terceira sessão. Agora nós vamos para a 4ª e a última sessão. Prestem muita atenção que eu vou falar para você, né? Prestem muita atenção que eu vou falar para você.
Eu apertei um botão aqui, vai, que eu vou falar para vocês o seguinte, tá? Isso aqui, essa seção 4, que é da proteção e do controle de documentos, dados e informações sigilosas, ela é exclusiva do decreto 58.052. É novidade, é inovação no mundo jurídico do Estado de São Paulo. Não tem isso na Lei 12.527. Por que, professor, está fazendo isso? Porque o aluno tem que ficar conectado, o aluno não pode estudar assim no automático, ele tem que ter esse discernimento. Toda vez que o aluno consegue desenvolver o discernimento nos estudos, ele vai longe, cara, ninguém segura ele. Por que eu estou falando isso para vocês, meus queridos? Porque é o seguinte, cara, se o examinador quiser elaborar algum assunto, eu não vou estudar o decreto, porque quer dar uma desperto, cara, para o examinador, né? Cara, não vou estudar o decreto regulamentador, vou estudar só a lei. Tudo bem. Com certeza, os assuntos mais importantes, os assuntos aí que costumam ser cobrados em prova, está na lei, concordo, está lá, está lá. Mas se o examinador falar, eu vou pegar esse esperto, ele acha que sabe tudo sobre lei de acesso à informação, ele vem e vai fazer uma questão específica deste negócio aqui. Pode, tá? Pode ser, isso. Não só nisso aqui, mas em vários outros dispositivos que eu já comentei com vocês aí no decorrer dessa nossa grandiosa aula. Tá? Outra observação importante aqui é papo reto, né? Se você vai fazer um concurso, tipo assim, para arquivologista, um concurso para bibliotecário, um concurso onde a atribuição do seu cargo é protocolo, a atribuição do seu cargo está sobre o tratamento de informações, cara, papo sério, cara, isso aqui é muito importante para o seu concurso, porque ele é bem específico, né? O examinador, ele tenta fazer uma prova, tenta fazer uma seleção, um recrutamento que aproximando, tá certo, o candidato das atribuições. Ele já quer recrutar pessoas, selecionar pessoas, o quê? Que já tenha, já sabe que vai ser feito. Então tá aqui, ó, né? Tá aqui para vocês, né? Ó, tá aqui. Bacana, ó. Subseção 1 da produção, do registro, expedição e tramitação. Ok, vamos lá, desculpa, voltando aqui. Nós estamos estudando qual capítulo? Da restrição de informação, que são dois tipos, né? Sigilosas ou pessoais. Ou seja, gente, se essa informação está protegida, o que o Estado de São Paulo fez? Ele montou vários procedimentos para garantir que essa proteção seja efetiva. Tá? Por exemplo, da produção, do registro, expedição, tramitação e guarda, da marcação, da criptografia, da preservação e eliminação, da publicidade dos atos administrativos, da credencial de segurança, da reprodução e autenticação e da gestão de contratos. Ou seja, são todas as fases, né? Essa informação, mesmo ela sendo sigilosa, classificada como sigilosa, ela faz o quê? Ela tramita. Então, ela vai ter que ter uma segurança. Ou seja, aqui são todos o quê? Os processos, as fases 1 a 1, ok? Vamos lá. Seção número... vamos lá. 36. É dever da administração pública estadual controlar o acesso à divulgação de documentos. Ou seja, essa seção vai fazer só isso. Só isso. Você vai ver. Detalhes, ela tem que ser entregue em mãos, pode ser por carta registrada, tem que fazer a marcação, tem que assinar, não sei o quê, tem que publicar o substrato da informação. Ele vai definir isso, como que vai tratar internamente essa informação para assegurar essa proteção do sigilo. Lembrando que o sigilo, preste atenção, o sigilo é necessário porque é uma informação imprescindível à segurança do Estado e da sociedade. Controlar o acesso e a divulgação de documentos, dados, informações sigilosas, sob a custódia de seus órgãos e entidades, assegurando a sua proteção contra perda, alteração indevida, acesso, transmissão e divulgação não autorizados. O acesso e a divulgação e o tratamento de documentos, dados e informações classificados como sigilosos ficarão restritos a pessoas que tenham necessidade de conhecê-lo. Olha aí, gente, tenho necessidade de conhecê-lo. E que sejam devidamente credenciados na forma do artigo 62 e 65. Credencial de segurança desse decreto, sem prejuízo das atribuições dos agentes públicos autorizados. O que ele está falando aqui, cara? Ele está falando o seguinte, o que ele está falando aqui? Comigo. A informação está lá, ultra secreta. Só que eu não classifiquei, quem classificou foi o governador, está secreto. Só que eu preciso dessa informação para o desenvolvimento das minhas atividades, eu faço parte desse processo.
Essa informação ela tem que ser gerenciada. Não é o governador que vai fazer isso. O governador só decretou lá ultra secreta. E aí é o seguinte, eu tenho que usar essa informação aqui, então eu tenho responsabilidade com ela, eu tenho que ficar de bico fechado, eu não posso falar para ninguém, eu não posso reproduzir nada. E para eu ter acesso à informação, eu tenho que ter um documento. O nome do documento que eu tenho que ter é credencial de segurança. Então você tem que ser previamente credenciado para ter acesso a essas informações. Faz sentido? Faz sentido. Pronto. Ah, professor, isso que está escrito aí, isso que está escrito aí. Parágrafo 2º. O acesso aos documentos, dados e informações classificados como sigilosos ou identificados como pessoais cria obrigação para aquele que obteve resguardar restrição de acesso. Tá? Resguardar restrição de acesso. Então está aqui para você. O que eu falei? O GOV decretou lá, classificou a informação como ultra secreto. Só que eu preciso dessa informação. Eu vou ser credenciado, vou ter acesso a ela e eu tenho que guardar o sigilo. Professor, se eu abrir a boca, eu sou um cara fofoqueiro, cara. Se o cara vai lá e conversa, tomou 2 cervejinhas, aí ferrou. Por quê? Porque nessa própria lei, no próximo capítulo, nós iremos estudar das responsabilidades. E ele será responsabilizado. No mínimo, esse cara vai pegar uma pena de suspensão. Tá? Isso, assunto, punição do cara que desrespeitou, do linguarudo aqui. Próxima aula, próximo capítulo, capítulo 5 das responsabilidades. Bacana? Faz sentido? Faz. Você vai entendendo o processo, cara. 37. As autoridades públicas adotarão as providências necessárias para que o pessoal a ela subordinado hierarquicamente conheça as normas e observe as medidas e procedimentos de segurança para o tratamento de documentos, dados e informações sigilosos e pessoais. Parágrafo único.